Então, vamos aí falar um pouquinho aí dessa teoria cinética dos gases. Como eu falei para vocês, ó, esse gás contido aqui nesse recipiente, você tem ali como algumas informações aqui, como a temperatura do gás, ó, temperatura, certo? Aí dada em Kelvin, a pressão que esse gás se encontra, tá? Pressão aqui no caso está dado em atm, né? Mas a unidade correta de pressão, depois eu vou colocar isso daqui, seria no SI, em newtons por metro quadrado, que é equivalente ao Pascal. Além disso, eu consigo uma outra informação aqui, ó, que é o tamanho desse recipiente, ou seja, o volume do gás. No SI, esse volume aí vai ser dado em metro cúbico. O que eu estou falando aqui? Isso daqui nada mais é, pessoal, do que as chamadas variáveis de estado de um gás, tá? Então, o que seriam essas variáveis aí? São informações que eu tenho do gás em um determinado instante, né? Eu tenho aí a pressão, como eu já falei para vocês, ó. Então vamos colocar aqui pressão no SI, ela é dada em newtons por metro quadrado, tá? Ou equivalente a Pascal. Eu tenho a temperatura, que aí a gente já definiu o grau de agitação das partículas do corpo. Aí no caso do gás, dado em Kelvin no SI, lembre-se que não tem a denominação de graus, porque é a escala absoluta, e aí eu posso falar do volume desse gás, dado aí em metro cúbico, certo? Então, esse daqui são as nossas chamadas variáveis de estado. E como que eu consigo relacionar essas variáveis aí num determinado estado aí? Eu relaciono aí pela chamada equação de Clapeyron. Recordam-se disso? Espero que sim, né? Acho que vocês já viram isso lá no primeiro colegial, aliás, no segundo colegial, equação de Clapeyron. Vou colocar ela aqui para vocês, que é a PV igual a nRT, né? Ou seja, você tem aqui a pressão, o volume e a temperatura. Esse R aqui é a constante universal dos gases, aí depois a gente define ela aí. Vocês vão ver que o exercício sempre vai fornecer ela para vocês. O N, o que é esse N? É o número de moles, ou número de mols do gás, que aí nos remete à quantidade de gás que eu tenho aí no interior do recipiente, né? Claro que a gente não vai falar aí de uma quantidade, imagina contar quantas partículas tem aí num gás aí no recipiente. Então a gente fala em termos do número de mols aí da constante de Avogadro e por aí vai. Outra coisa aqui que é importante para a gente entender aí depois as transformações gasosas, pessoal. Dá uma olhada aqui. A gente percebeu, né, que esses gases, que o gás aqui no interior desse recipiente, ele sempre está em constante movimento, tá? As partículas sempre, como qualquer coisa do universo, sempre os átomos formadores sempre vão estar em constante movimento. Que no caso, elas têm o movimento de vibração, certo? E também tem aí o movimento translacional, digamos assim, que ela pode se mover de um ponto ao outro. Em cima disso, a gente pode construir essa chamada teoria cinética dos gases, né? Ou seja, uma interpretação do movimento dessas partículas no interior desse gás, tá? Como que a gente analisa isso? Por meio da chamada energia interna. Por quê? Poxa, se eu estou falando de movimento, não sei se vocês recordam, né? Movimento aí, eu posso associar uma energia cinética aí para as partículas. Aqui no caso, como eu tenho uma porrada de partículas, né? Então eu vou falar de uma somatória dessas partículas. Somatória das energias de cada partícula. Essa somatória seria uma energia total, que é a energia interna. Como que a gente define essa energia interna? Essa energia interna é representada por U, ela vai estar relacionada, claro, com a temperatura, certo? Claro, a temperatura trabalhando em Kelvin. Ó, esse símbolo que eu coloquei aqui, o alfa, isso daqui está dizendo o que para mim? Que é diretamente proporcional, tá? Ou seja, a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Por quê? Por que a energia interna vai ser proporcional à temperatura? Porque a temperatura que me dá o grau de agitação.
Então, quanto mais movimento tiver, maior a temperatura, maior a energia interna, certo? Então, como que eu calculo mais especificamente essa energia interna? Aí eu vou depender de 2 fatores. Se eu tenho um gás monoatômico, ó, gás monoatômico, ou um gás diatômico. O que seria isso? Se vocês pegarem, por exemplo, um gás nobre, né, como por exemplo o hélio. O hélio, ele é um átomo, né, que ele já é estável, ele não faz uma associação com outros elementos químicos, tá? Então você vai ter ali um único átomo de hélio na presença do gás. Quando você tiver o gás hélio ali, se você analisar microscopicamente, você vai ver várias partículas ali formadas por um único átomo. Então esse gás aí seria um gás monoatômico, tá? E um gás diatômico? Bom, acho que se você já analisar alguma vez aí a composição da atmosfera, você vai ver que tem a presença do oxigênio. Só que o oxigênio na natureza, na atmosfera, ele não é encontrado sozinho. Você não vai ver o átomo sozinho. Ele se associa com outro oxigênio. E aí forma o O2, certo? Então, esse gás é um gás diatômico, ou seja, ele é formado por partículas que são constituídas por dois átomos, que seria uma molécula, né? Então, um gás monoatômico é formado por um único átomo, a energia interna é dada através disso, ó, 3 meios de nRT. Por um gás diatômico, é 5 meios de nRT, tá? Ou então, né, como que nRT é igual PV, aqui se eu olhar pela equação de Clapeyron, estão vendo? Ó? PV igual a nRT, eu também poderia colocar dessa maneira, ó. Ao invés de colocar 3 meios de nRT, eu posso colocar 3 meios de P vezes V, tá? Eu estou relacionando aqui, ou aqui no caso do diatômico, 5 meios de P vezes V, tá? Por que essa diferença? Por que o gás monoatômico é 3 meios e o gás diatômico? Aliás, esse 3 ficou meio estranho aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Aí. Por que o gás esse daqui é 5 e o outro é 3? Porque o gás diatômico, como ele é formado por duas partículas, né, dois átomos, ele tem uma possibilidade maior de movimento. Ele pode vibrar, ele pode rotacionar em torno do próprio eixo, então isso confere a ele uma maior energia. Certo? Ótimo. O que nós vamos analisar aqui no estudo da termodinâmica? Uma das principais coisas que nós vamos falar seria o quê? Das transformações gasosas. Olha aqui, quando eu tiro um gás, por exemplo, de um determinado estado, ó, que nem aqui eu tenho uma ideia de uma transformação. Então vamos por aqui, ó, você tem o gás com uma certa característica aqui, ó, vamos chamar aqui, o estado inicial, ó, estado inicial, né? Onde que você vai ter aqui uma certa pressão, ó, pressão inicial, um certo volume inicial que ele está contido e uma certa temperatura inicial. E aí eu submeto esse gás a uma transformação. Como que eu posso fazer com que ele se mude esse estado? Você pode interagir com ele doando ou retirando o calor desse gás, ou então deixando ele executar um trabalho, ou executando um trabalho sobre ele, comprimindo, né? Por exemplo, aqui você tem aí um êmbolo, né? Como se fosse um pistão, você pode comprimir. Quando você faz isso, você vai alterar, você está interagindo com o seu gás e você vai alterar uma dessas variáveis. Quando você altera uma delas, não tem como ao menos uma outra não ser alterada. Por exemplo, aqui, claro, é visível que eu diminuí o volume desse gás. Né? Aqui você tem um volume maior no início e no estado final você tem um volume menor. Só que isso ou vai provocar um aumento de temperatura ou um aumento de pressão, ou então ambos. Né? Por quê? Olha aqui, dá uma olhada no confinamento aí, as partículas elas vão ficar, elas vão se chocar muito mais aí umas com as outras, certo?
Então aí você vai alterar, como eu falei, ou a pressão do gás ou a temperatura. Então aqui nós vamos ter aí uma pressão final, um volume final, né, e uma temperatura final. De maneira geral, a gente pode falar dessas transformações, representá-las pela lei geral dos gases, que acho que talvez vocês recordam aí, ó, lei geral dos gases, certo? O que seria essa lei geral? É o chamado Piviti-Povotó, ou então, né, a gente pode relacionar também, ó, o número de moles, tá? Quando que vai usar aqui, ó, esse número de moles? Quando você é raro, tá? Muitos exercícios aí não vão utilizar essa ideia. Mas quando o gás, por exemplo, vaza, ou então quando você injeta mais gás no recipiente, então você está alterando esse N. Então ele sai aqui do estado inicial, vai para o estado final, onde você pode ter uma pressão final, volume final, número de moles final e uma temperatura final, tá? Claro que disso daqui você vai ter alguns tipos diferentes de transformações. Quais seriam os tipos diferentes de transformações que você retira daqui, ó? Você pode manter o volume constante, então você tem uma transformação isovolumétrica, ou também chamada isocórica, tá? Você pode manter a pressão do gás constante, então você vai ter uma transformação aí chamada isobárica, ou então a gente pode ter aí a temperatura do gás constante. Como que a gente vai fazer isso? Depois aí a gente vai analisar em alguns exercícios. Com temperatura constante seria a chamada isotérmica. E ainda tem uma outra transformação aqui chamada adiabática. Depois a gente vai falar também com calma sobre isso daqui, tá? Como seria então uma transformação, um exemplo dessa? Você pode ter na casa de vocês uma panela de pressão. O que seria uma panela de pressão? Poxa, é um recipiente que ele não vai alterar o volume, então você tem exatamente aqui uma transformação isovolumétrica, ou também chamada aí isocórica, ou também isométrica, né? E aí você fornece calor ali para o vapor de água ali dentro. Então, claro que vai aumentar ali. Poxa, vamos pensar microscopicamente, que como eu falei, é muito importante essa visão aqui, ó, microscópica do gás, tá? Se você está fornecendo calor, energia, as moléculas de água ali dentro da panela de pressão vão absorver essa energia. Absorvendo essa energia, o que acontece? Elas vão ficar mais agitadas, vão se debater, ou seja, você tem um aumento da temperatura. E como que elas vão se debater mais? Você vai ter um aumento, claro, da pressão. Então vamos aplicar agora, dá uma olhada aqui no exercício aqui, ó. Vamos lá então. Ó. Um gás monoatômico submetido a uma pressão de 1 atm possui um volume de 1000 centímetros cúbicos quando sua temperatura é de 300 Kelvin. Perceba o que ele informou para a gente? O estado que o gás se encontra. Ele deu a pressão dele, o volume e a temperatura. Após sofrer uma expansão isobárica, né, uma transformação, que seria uma transformação com pressão constante, ou seja, a pressão vai continuar de 1 atm, certo? Seu volume é aumentado para 300% do valor inicial, tá? Então a gente já consegue retirar alguns dados aí que ele nos deu, tá? Ele deu a pressão que o gás se encontra, que vai ser constante, portanto pressão inicial é igual à pressão final, que é 1 atm, correto? Temperatura inicial 300 Kelvin, tá? E aí também ele vai trabalhar aí com a variação do volume. Volume inicial é de 1000 centímetros cúbicos. E aí o volume final, como é 300%, então você vai ter 3000 centímetros cúbicos, certo? E aí vamos ver agora o que o exercício deseja, ó. Ele está pedindo para a gente determinar, nessa transformação, determine a variação da energia interna do gás em joules, tá? Em joules aí. Para isso, pessoal, a gente tem que se atentar ao seguinte: a gente não tem aqui algumas unidades no sistema internacional,
Se você observar aqui, a pressão está em ATM, e aí até o próprio exercício ele fornece aqui a pressão, a transformação, né, que seria equivalente à pressão de 10 a quinta newtons por metro quadrado. Agora sim você tem a pressão no SI. A temperatura já está no SI, e aí o volume, né, no caso aqui a gente tem uma variação de volume de 2.000 centímetros cúbicos, que para trabalhar no SI eu teria que passar para metros. Como que eu passo? Eu multiplico isso daqui por 10 a menos 6. Então você vai encontrar a variação de volume, né? Vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tranquilo? Agora, como que eu calculo isso? Primeira coisa, a gente tem que dar atenção a isso daqui, ó, gás monoatômico. Então, para calcular a variação da energia interna desse gás, a gente vai utilizar essa relaçãozinha aqui, ó, para o gás monoatômico. A variação de energia interna, 3 meios de nRT, delta T, perdão, tá? Só que, como eu não tenho a variação de temperatura, eu posso utilizar aqui a relação equivalente, que é 3 meios de P vezes ΔV. Por ser uma transformação isobárica, né, a pressão é constante, então só vou ter a variação aí do volume. Então, calculando agora a variação da energia interna, 3 meios, pressão 10 a quinta newtons por metro quadrado, e a variação do volume 10 a menos 3. Claro que eu vou acabar cortando aqui, né, ó, o 2, 10 a quinta vezes 10 a menos 3, vai ficar aí 10 ao quadrado, então você tem uma variação de energia interna de 3 vezes 10 ao quadrado joules, certo? Ou 300 joules aí. Tranquilo? Então, por hoje é só.